autor dessa ideia de fazer esse encontro aqui hoje. Isso aí, a saudade dos amigos de infância, da adolescência, primeira namorada, dançar nos bailes aqui da região, isso não tem preço, da saudade que deixou para nós. Eu senti assim pelo início que a coisa é bem forte mesmo. Então vamos tentar continuar, se Deus quiser. A gente ia nos bailes, né? Aqui na região. Eu me lembro que ali no De Vila, a gente até recebia convite por escrito, né? A gente era cliente. Morro Grande, Jaguaruna, naquela vez era Rua do Fogo, né? Tocava muita valsa. E os bailes eram bons, a gente convivia ali, tomava sua cervejinha, enfim. Era o meio mais prazeroso que nós tínhamos de se encontrar. Às vezes o baile era ruim, mas a ida e a volta era sempre sucesso, era sempre divertido, né? Esse aqui até hoje é um bailarino de marca maior. Meu pai não deixava ir, fui um baile só. E foi assim, mas era gostoso. Nós dançávamos, nós tínhamos o salão lá do Luiz Guidim, que era o Ivo que morava lá, né? E lá nós dançávamos, de lá saía, nós íamos embora, no outro dia ia pro futebol, jogava futebol, tudo quanto era canto aí, entende? Eu joguei aqui, joguei no Tupinambá de Constituição Cocal e me lembro muito bem da minha turma de antigamente, né? E aqui a gente praticava esporte também. A gente tinha um time de vôlei, né? Tinha ao lado de cá do trilho, era o Pôncio Pilatos. Aí a gente pensou num nome que era importante por causa das mãos. Aí a gente, consultando a Bíblia, fala do Pôncio Pilatos que lavou as mãos, né? Então o nosso time, do lado de cá do trilho, era Pôncio Pilatos. E o lado de lá, comandado pelo Armando Efraim, João Luiz Salviato e outros do lado de lá, era o Torino. Então a gente, de vez em quando, fazia o clássico da cidade. Só tinha a Rua 20 de Maio, que nem tinha nome, né? Era a rua principal. Então, aos domingos, a gente se reunia, nós mais 5, 6 meninas, moças, de 14, 15 anos, sentávamos na frente da casa da Dona Honorata. Aí os meninos passavam, para lá e para cá, assobiavam, é aquela história, né? A gente se reunia na casa das amigas, os pais permitiam, né? Levávamos, assim, salgadinhos, os rapazes levavam bebidas. E não eram bebidas alcoólicas, né? E era assim umas festinhas muito saudáveis, a gente escutava Beatles, escutava Bee Gees. Os domingos, no verão, a gente ia para a praia, todos embarcaram em cima de um caminhão de pau de arara. O primeiro campo foi nessa rua São Roque aqui, né? Até os proprietários do campo era Silvio Sequinel, que o filho dele está aí, e Davi de Macari. Então a gente botou o nome da quadra emprestada, esse terreno, né? Sil Sedama, Silvio Sequinel e Davi de Macari. Era o nome da nossa quadra. Era no Arião, né? No Arião, marcação em tijolo, né? Nós tínhamos o nosso grupinho ali da Rua Nova, que era um time. Tinha o time aqui do Centrinho e o time do Banhado ali. A Rua Nova sempre ganhava. E nós fazíamos campeonato entre nós na época de adolescência. E durante as partidas o pau fechava, a gente brincava muito, coisa e tal. Era muito legal. E evidentemente também no grupo escolar Princesa Isabel, as nossas formaturas, no 7 de setembro, né, que a gente saía perfilado aí, eu inclusive fazia parte do batuque lá, da fanfarra e tal. Isso é coisa que não tem preço, a gente jamais vai esquecer dessas datas que nós passamos nesse período de infância e adolescência. Conhecia todo mundo, né? Então tinha aqui o centro, tinha o bairro lá de Costa, que naquela vez era o Banhado, tinha a turma da estação, né? Era três grupinhos, né? Mas foi uma fase boa da vida da gente que passou, né?
Nós fazíamos, era escola, igreja, até determinada época, depois já trabalhar, né? A partir de 14, 15 anos começou a se trabalhar, né? Família grande, então todos tinham que trabalhar. Morro da Fumaça era tínhamos a rua 20 de Maio, com estrada de chão batido, que a gente diz, né? E lembro vagamente dos caminhões atolando aqui no centro da cidade, né? E tinha que vir para retirar os caminhões. Virei presidente do grupo de jovens, né? Que a gente fazia, né, os encontros de jovens aqui, promovemos festas, baile-festa, a gente trouxe artista, aquela história toda. Depois daí, durante muito tempo, fui trabalhar na fazenda e ao mesmo tempo dava aula no Princesa Isabel durante muitos anos. Depois tive que me afastar por viajar muito, né? E muito tempo viajando para Brasília. E então a vivência da cidade foi muito intensa em todo aquele momento. Então tenho muita recordação daquela época. A hora que eu começar a botar aquilo no papel, tem história para contar de monte. Nasci aqui e tenho os familiares ainda aqui, tenho 2 irmãs e estou sempre aqui, todos sempre passando aí para visitá-los, ver como é que eles estão. Estudamos no colégio aqui, Princesa Isabel. E depois eu saí para fazer o científico e fazer faculdade de medicina. Eu saí daqui com 13 anos. Eu fui para a Escola Industrial de Florianópolis. Por opção minha, por escolha. Naquela época, Florianópolis era muito mais distante, pelo menos em termos de logística daqui, né? Se levava um dia inteiro de ônibus para chegar lá. Apesar de ter nascido em Criciúma, mas Morro da Fumaça é a minha cidade natal para mim. Amizades, amigos e tudo em si. Morro da Fumaça é uma cidade que cativa, é uma cidade que cativa as pessoas que vêm para cá e gostam do Morro da Fumaça. Eu tenho uma saudade muito grande de Morro da Fumaça. Eu vim para cá aos 9 anos de idade, estudei aqui em Morro da Fumaça até os meus 16 anos, né? E aqui formei amizade com todo esse pessoal que hoje aqui se encontra. Nasci no bairro Naspolini. Na época tinha 3 famílias que moravam no bairro Naspolini. Hoje já está todo aquele bairro maravilhoso. Saí para estudar e quando me formei continuei trabalhando fora. Então voltei para Morro da Fumaça em 1990. A gente foi moldado aqui e tudo que eu tenho hoje eu aprendi aqui. Todo o meu trabalho foi daqui, tanto gostar de futebol com meu pai, quanto a gente andar por aí, tudo, nos times de vários aí que a gente ia, foi tudo aqui. A partir do nascimento, meu pai veio para cá, aqui para o Bar São Roque, aqui na frente, que era o point do Morro da Fumaça, então eu vivi a minha infância toda dentro do point, que toda noite agregava aqui. Na época não existia energia, e meu pai tinha gerador, então o pessoal vinha para o Bar do Bom Filho. Uma das coisas que a gente marca muito são os apelidos, eu principalmente, né? Temos aqui, eu tenho vários amigos que eu não consigo chamá-los pelo nome. Por exemplo, o Moacir Toretti é o Grego, o Itamar, que fez o discurso, é o Tota, né? E assim por diante, né? E, então isso é uma coisa que marcou muito, as brincadeiras, que a gente saía da igreja e joga bolinha de vidro. Lá isso em 1958, por aí, 1959, né? Tinha a mesa cativa do seu Pedrinho de Fração, que era o pai do Osílio Fração, né? E tinha a mesa cativa do Antônio Costa também. Então, aquelas 2 mesas, aquilo ali, ninguém chegava e sentava ali, porque aquilo, toda noite, era eles que sentavam ali. E aí acontecia, né? Acontecia o movimento de bar, né? A gente encontrou um amigo que nunca mais tinha conversado. E que será que esses caras gostam da gente, será que não gostam? Mas só ele chegar pra gente e dar aquele abraço, a gente já... Esse cara gosta da gente. A gente é que não estava... A gente que estava meio desconfiado, mas na verdade a história é outra. Então foi muito bom. Já me comprometi de voltar o ano que vem
fazia até uma propagandazinha. Eu comecei a olhar as pessoas e eu queria abraçar, queria conversar, queria perguntar quem eram, queria perguntar se me conheciam, né? Tinha, assim, prazer em dizer quem eu era, porque a gente era amigo, né? Todos que estão aqui hoje passaram pela minha juventude, todos, sem exceção. Foi interessante que o pessoal chegava assim, não lembra de mim? Me ajuda, por quê? Ó, o último encontro que eu tive com você nem foi no século passado, foi no milênio passado. A amizade, aquele cara, por exemplo, quando a gente encontra, dá um sorriso, né? Se a gente começa a conversar, ele conversa com a gente, não é aquele que a gente pergunta uma coisa e ele já responde caminhando, né? É o que faz a gente ser feliz no dia a dia, né? Passar o tempo, tanto para conversar como para outras atividades, e cara que a gente pode confiar, né? Porque a gente não consegue encontrar todo mundo de uma vez, então é importante que numa reunião dessa a gente consegue encontrar gente que a gente jamais esperaria encontrar, entende? E que conviveu com a gente na época e que agora a gente está afastado, mas esse encontro é maravilhoso por isso. E, na verdade, eu nunca mais pude participar de uma festa de São Roque. Há meio século e mais 15 anos que eu não participo. Em cada 16 de agosto eu ficava muito triste, cabisbaixo, porque como eu tinha passado férias aqui, não podia pagar passagem ou interromper as aulas para a festa de São Roque. Por isso que eu me determinei a estar aqui de qualquer maneira. Até me emociono de falar, porque eu saí daqui, mas o Morro da Fumaça nunca saiu de mim. É uma volta ao passado, né? Mas é muito emocionante, né? A gente, há 81 anos, ter essa emoção de rever os amigos de tantos anos, né? E a gente olha para trás, olha para frente, né? Então é a vida, é a vida. A gente vai se envelhecendo, ficando mais nostálgico, lembra dos amigos anteriormente e tal. Então é uma felicidade sem par, né? De estar reunido com esse pessoal hoje.